Então vamos lá, bora fazer uma análise importantíssima aí do Copom, tá. Bom pessoal, o Banco Central ontem manteve a Selic, em 10,5% e o placar 9-0. Eu acho que o grande risco do mercado ontem, né, aquela, vamos dizer assim, aquela estragada que o mercado estava dando ontem, por conta aí do placar, né, existia a expectativa de que alguns, né, dos, ali membros, né, alguns dos membros poderiam se sentir, principalmente aqueles últimos indicados pelo presidente Lula, poderia se sentir, vamos dizer assim, pressionado a votar em linha com o entendimento do governo e poderia até votar por um corte de 0,25, tá. Isso não aconteceu, bom, né, para a entidade, Banco Central, bom, né, para, fortalecimento da visão mais técnica deste, né, comitê. Isso mostra que o comitê está, comprometido com o lado, né, da inflação, em levar a inflação para o centro da meta. E o mercado, né, até já teve até uma antecipação do movimento de ontem, a hora que, foi anunciado, via, né, uma notícia, de Twitter de que o Planalto já esperava um placar de 9-0, já trabalhava com a possibilidade de um placar de 9-0. O mercado saiu, o dólar saiu de níveis lá de 80, 70 e pouco, para fechar perto do 20, e a bolsa também subiu aí, subiu forte, tá. Então vamos lá. Alex, então o que que você tem de informação, né, relevante para a gente? Bom pessoal, eu tenho que trazer aqui a comparada, tá. Talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo aqui, mas eu acho importantíssimo, tá. Então vamos trazer aqui a comparada, tá. Principais pontos, importante, não mudou a balança de risco. Por quê? Por que que isso é importante? Porque se ele muda a balança de risco, se ele entende que a balança de risco está subindo, ele teria que subir juros, tá. E a curva, vamos lembrar, a curva já até precificava uma subida de juros e até o boletim Focus, tá. Então era importantíssimo que isso não acontecesse. Placar dividido não aconteceu, isso é bom. Balanço de risco, para cima, que poderia ser de repente um perigo também não aconteceu, né. E o ponto, né, mais um ponto positivo é o seguinte, não vindo as confirmações do que podia ser ruim é bom, tá. Respondendo então a percepção aí do Rogério. Calma que tem mais coisas para a gente falar, tá. Então vamos lá. Essa aqui o comentário pós-decisão, né, comparado, o que que tirou e o que que acrescentou, tá. Para não perder muito tempo, eu vou direto aqui ao que interessa, tá. Então, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica do mercado de trabalho segue apresentando um dinamismo maior. Atenção a esse texto, tá. Por quê? Porque vai seguir na nossa reflexão lá na frente. A inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória de desinflação, enquanto medidas de inflação subjacente situam-se acima da meta para a inflação. Pessoal, esse trecho aqui é importantíssimo também para o nosso, para a nossa avaliação lá na frente, tá? Então, olha só, as expectativas de inflação para 24 e 25, apurados pelo Focus, encontram-se em 4% e 3,8% respectivamente, tá? 4% aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou ter que trabalhar com bastante tabela aqui, ó. Então, 4% aqui em 24, 3,8 em 25, beleza? Sai o boletim Focus, vamos seguir com o comentário aqui. Então, as projeções de inflação do Copom em seu cenário de referência, isso é o boletim Focus, tá? Boletim Focus 3,8. Agora, essa avaliação aqui, tá, pessoal? O Jesse Livermore deu uma criticada aqui, tá? No delay. Então, essa avaliação vai especialmente para ele e ele me fala, tá? Se vale a pena ser parceiro aqui do TC ou não, tá? Porque ninguém, duvido vocês acharem alguma sala que vai falar isso. Então vamos lá. Essa é a projeção do Copom, tá? É do Boletim Focus. A projeção do Copom é o seguinte: em seu cenário de referência situam-se 4%, tá, em 2024 e 3,4 em 25, 0,4 abaixo do Copom, tá? As projeções para a inflação de preços administrados são de 4,4 em 24 e 4 em 25.
Aí ele coloca, importantíssimo isso daqui, tá? Em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo do horizonte relevante, as projeções de inflação situam-se em 4, tá? E 3,1 para 2025. Aqui é que está o maior, vamos dizer assim, a maior incógnita do mercado financeiro, tá? Não é o placar e não é o placar vai ser resposta disso daqui. Então vamos lá. O que que o BC ele fez ontem? Primeiro ponto, ele entregou para o mercado uma sinalização de que a possibilidade de subir juros ela não existe, tá? Ele não quer subir juros. Pode ter que subir? Essa avaliação que nós vamos fazer agora, né, é que vai mostrar, porque vai depender do futuro. Então o que que ele fez? Se ele fosse rodar os modelos, né, o BC tem esses modelos, tá aqui, ó, né? Como que ele chega nesses 3,1? Ele roda os seus modelos. O que aconteceu foi que ele pegou esses modelos, né, e o que a gente chama, né, no mercado financeiro, né, ele amassou os modelos dele. Ou seja, ele imputou dados, né, onde ele coloca um cenário muito benigno para você chegar nesses 3,1, porque o 3,1 é quase a meta, tá, para 2025. Só que ele está contando, né, com alguns pontos que nós vamos colocar aqui. Então vamos lá. Para você ter 3,1, a inflação ela é aí praticamente um quarto da inflação são administrados. Então, se ele está trabalhando com uma inflação de 4, tá? Só desse um quarto, 1% do IPCA é administrado. Os outros 3 quartos, tá, são preços livres. Hoje, os preços livres roda a 3,2, tá? Para você ter esse cenário que ele colocou aqui de 3,1, esse cenário de preços livres teriam que estar rodando a 2,8, ou seja, você teria que ter um recuo dos preços livres, beleza? Entende isso? Pois bem, para você ter um recuo dos preços livres, você teria que ter 3 pontos, tá? Você teria que ter uma inércia, né? Ou seja, você teria que ter basicamente a inflação não aumentando, né? E isso, de certa maneira, sendo compensado por outros pontos que a gente vai colocar aqui. Segundo ponto, expectativas, tá? A expectativa teria que recuar, tá? Que expectativa? Do Boletim Focus do mercado, tá? Então, inércia, expectativa teria que recuar, tá? Terceiro ponto, câmbio. Tá? O câmbio teria também que recuar para que nós tivéssemos preços livres recuando. Tá? E último ponto, o hiato. Alex, o que é o hiato? O hiato é aquele, vamos dizer assim, aquele diferencial entre o que nós temos e a expectativa. Então, o que nós teríamos que ter para esse 3,1 ser confirmado em 2025? Nós teríamos que ter esse hiato abrindo. Ou seja, a economia desacelerando bastante em relação ao que era, de repente, o projetado. Então, nós teríamos que ter daqui, presta atenção, daqui até o final de 25, uma desaceleração da economia a ponto de jogar os preços livres para 2,8. Só que, olha só, no parágrafo acima, o Banco Central coloca, enquanto medidas de inflação subjacentes se situam acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. Então percebe como que ele overshootou, ele overshootou não, ele amassou o modelo dele, ele praticamente colocou o cenário, né, benigno para essa decisão, ele colocou esse cenário benigno contando com o futuro, tá? Então vamos lá. Só que tem um diferencial, tá? Aqui no Boletim Focus, tá? Aqui no Boletim Focus nós temos o seguinte: nós tínhamos uma expectativa de 9,5 de Selic, tá? Ou seja, 100 bases diferente do que nós temos hoje, tá? Para você ter um cenário de inflação pelo Copom de 3,4. Tá vendo aqui, ó, 3,4. Então, o que nós conseguimos presumir? Que o Banco Central está falando que essa diferença de 100 bases, que ele não vai cortar de 10,5 que tem hoje para os 9,5
do Boletim Focus, que ele não vai cortar, tem poder para tirar da inflação 0,3, ou seja, cair de 3,4 para 3,1, que é o cenário alternativo. Só que esse modelo que você fala que 100 bases tira 0,30, ele é muito discutível, né? Em que sentido? Você pode ter modelo hoje, o próprio Fábio Kanczuk falou ontem, que foi, né, diretor de política monetária do BC e roda muito bem modelo. Ele falou, cara, se você for rodar hoje, talvez, né, o que ele tira do IPCA é só 0,10. Então, da onde estaria essa potencialização de multiplicar o 0,10 por 0,30 que o BC enxerga aqui? Na taxa de juros neutra. Por quê? Se o BC está entendendo que a taxa de juros neutra ela não é tão alta como o mercado muitas vezes está achando, significa que esse juros neutro que o BC enxerga mais para baixo tem um potencial de política monetária contracionista mais forte. Ou seja, então aqueles 100 bases que eu não vou cortar, ele vai potencializar aquele 0,10 no modelo em 0,30. Percebe como você está, de certa maneira, contando não só com o futuro, mas também com a potencialização da sua política monetária? A gente não sabe quanto que o BC está usando de taxa neutra para fazer esse cenário alternativo. Nós vamos saber na terça-feira, quando sair a ata dessa reunião. E o câmbio que o câmbio que o BC está usando aqui, lembra que a gente falou dos pontos que você precisa, ter para ter os preços livres, respondendo para 2,8, inércia, expectativa, câmbio e hiato. Qual o câmbio que o BC está usando? Está aqui, ó, o BC está usando o câmbio de 5,30. Está aqui, ó, no cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros, a taxa de câmbio de 5,30. Aí eu pergunto para vocês, e se não cair para baixo de 5,30 até o final de 2025? Percebe então que o que ele fez, tá? Não é errado o que ele fez, tá? Ele simplesmente tirou da pressão do mercado a expectativa de subir juros. Ele preferiu rodar um modelo onde ele vai falar que ele vai ficar com juros altos por um período maior de tempo, até provavelmente o segundo semestre de 2025, o que é garantido é que ele não sobe em 24 e provavelmente avance com essa taxa até 2025, tá? E tira da pressão, vamos dizer assim, mais imediatista da curva de juros e também do Boletim Focus, porque agora, com esse cenário que ele pode começar a ancorar o Boletim Focus, essa é a questão, e se não ancorar, então nós vamos ficar dependente das próximas análises do Boletim Focus, e ele tira da pressão do mercado de curto prazo aquela situação de avançar na jugular do Banco Central, forçando ele a subir juros. Por quê? Porque daí ele teria que mudar no texto do Copom o cenário para balanço de risco, certo? Eu não enxergo, como talvez alguns enxergaram, como uma decisão Dove, tá? Eu acho que ele não se comprometeu com cortes, ele fica muito dependente do futuro para cortar, e aí eu jogo para vocês, analisem o cenário e vê se tem possibilidade de corte. Mas ele tira a possibilidade de subir juros. Tá bom? Então é isso que nós vamos ter que analisar. Primeiro, né, balança de risco, se o fiscal vai piorar ou vai melhorar. E o segundo ponto, né, a expectativa e câmbio, tá? O hiato é outro ponto, né? Será que a economia vai desacelerar daqui até o 2025, certo? Então é isso, pessoal. Depois a gente pode falar mais. Deixa eu correr aqui para fazer análise aí do cenário externo. Bom, tivemos alguns números e também decisões aí de Banco Central. O Banco Central da Suíça cortou juros, não era esperado. O Banco Central do Reino Unido manteve, tá? A expectativa é de que corte só na próxima reunião. Vamos ter números aí de pedido de seguro-desemprego, tá? Isso às 9h30 da manhã, 11 horas, perdão, 11h30, o GDP Now do Atlanta, do Fed de Atlanta. Estoque de petróleo, meio-dia, né, atividade também aí das refinarias, todo como é que fala? Aquele leque de números que são informados junto com o relatório, né, de petróleo, de estoque de petróleo.
Depois, meio-dia e meia, leilão de T-bills de 4 e 8 semanas e 2 horas leilão de TIPS, né, títulos indexados à inflação de 5 anos, tá? 14 horas leilão, 17 horas discurso do Thomas Barkin, do Fed de Richmond, e depois, né, mais números aí do Fed, balanço e também reservas de banco, nada assim que talvez faça tanto preço. E depois, no final do dia, CPI ali do Japão. Importantíssimo porque o Kazuo Ueda, tá? O Kazuo Ueda vai sinalizar, né, possivelmente um aperto monetário se essa inflação espirrar por lá, tá bom? E isso impacta bastante a questão do carry trade, tá? Isso impacta bastante a questão do carry trade no mundo afora. Então, feito aí a análise da agenda, pessoal, vamos então seguir aqui para o nosso overview dos ativos lá fora. Bom, S&P alta de 0,38, Nasdaq 0,56, Dow Jones 0,10, o Russell 0,16, então o mercado voltando aí do feriado, bem animado, índice de emergentes 0,92, o VIX 0,72 de alta, embora baixo, né, 12,57. Na Europa, os mercados respondem muito bem ao corte de juros aí por parte do Banco Central da Suíça, tá? Estoque 50 sobe 0,73, Paris 0,88, Londres 0,31, DAX da Alemanha 0,46, Madrid 0,43, Itália cai 0,29. Na Ásia, CSI 300 recua 0,73, recua não, né? Já recuou, fechou. O SSE composto 0,42, o índice Hansen de Hong Kong 0,52 de queda, Kospi em Seul sobe 0,37, o índice Nikkei sobe 0,16. À noite, dados aí então de inflação lá no Japão, impacto também para as bolsas, tem potencial de impacto nas bolsas por lá, justamente porque vai afetar, né, possivelmente as próximas reuniões do Banco Central do Japão, Nifty 50 0,22 de alta. Curva de juros aqui, com essa avaliação que eu fiz para vocês, deveria fletar, né? O que é fletar? O vértice mais longo de juros, principalmente, né, aqueles que são depois ali do 27, ali, recuar um pouco mais do que vai cair provavelmente os vértices mais curtos, tá? Então, ela vai fletar caindo, tá? Vai fletar com os giros longos provavelmente recuando mais do que os curtos, né? Mas uma observação, depende de como o mercado vai entender essa dinâmica, tá? Do modelo que o Banco Central rodou, lembrando, ele amassou o modelo para chegar nessa inflação de 3,10 no final de 25. Ele deu para o mercado aquilo que o mercado queria. Se vai realmente acontecer, é outros 500. Ele vai ter que contar também com uma movimentação, ele vai ter que contar com, eu gosto dessa palavra, né, com fatores externos, justamente para você ter esse cenário se concretizando. Resta saber se o mercado vai acreditar ou não, tá? Então, curva de juros deve fletar, com os vértices caindo, mas o longo caindo mais que o curto. Curva de juros global, temos o 10 anos da Alemanha, alta de 0,66, 10 anos da França, 0,14, Gilt de 10 anos, 0,34 de queda, Itália, 0,28 de queda. Treasury de 2 anos, 0,45 de alta, 5 anos, 0,91 de alta, abrindo aí 4 pontinhos, 10 anos abrindo 4 pontos também, 0,93, 4,25 de yield. E moedas, temos um cenário, embora, né, um cenário mais forte para o dólar, provavelmente, né, um cenário mais forte para o dólar globalmente falando. O dólar deve seguir aqui a decisão do Copom e perder um pouco de força, tá? Lembrando que ele também andou bem antes, né, como é que fala? Do anúncio lá, né, de que o Planalto já esperava ali o placar de 9-0, tá? Então, o dólar frente ao peso mexicano 0,02 de alta, dólar frente ao rand sul-africano 0,89, dólar frente ao dólar canadense 0,08, aqui as moedas exportadoras de commodities, tá leve alta 0,08, 0,08, 0,06 o AUD e o kiwi neozelandês 0,11 agora, tá? Commodities, minério de ferro recua 0,57, nada que assuste tanto, porém Vale, né, tá bem difícil, né, o cenário para Vale.
Cobre 0,40 de alta, alumínio 0,37, o ouro 0,33 de alta e a prata 2,69 de queda. Commodities agrícolas, o café 3% de alta, subindo bem. Cadê meu amigo Duarte que estava tomado no café hoje? Vai tomar mais café ainda, né? Continuando aqui nas commodities agrícolas, soja recua 0,40, milho 0,50 de queda e o trigo 0,88, perdeu a média de 200 aí o trigo, tá, gente? E o petróleo perto do 0 a 0, o Brent 0,14 de alta e o WTI 0,22 de alta, tá? Os dois em alta. E para fechar a nossa leitura, vamos dar uma olhada rapidinho como é que tá as ADRs lá fora. Então, ADR de Vale, alta de 1,07, tá? ADR de Petro, chega mais, 1,16 de alta. E o EWZ, 1,80 de alta. Tá? Lembrando, né, que EWZ também tem um pouco de câmbio. Tá? Então não quer dizer que o índice vá subir o 1,80. Pode subir? Pode, mas neste momento o EWZ roda o modelo também colocando um pouco da melhora do câmbio. Tá? Então vamos lá agora para o técnico. Bom, divisor de águas do índice, aí na região dos 121.800, caso permaneça acima dos 121.800 e também, né, se mantém acima dessa LTB rompida ontem, né, após o rally de final aí do pregão, tem espaço para um pullback, né? Não vou nem colocar pontos intermediários, tá, gente? Tem uma limpada aqui no gráfico. Primeira parada 123.080, a região de enrosco. Depois, um pouquinho mais acima, a gente tem até uma outra aqui, ó, 123.300. Depois, só aquele topo ali na região de 124.700. Aqui, eu já acho que já é uma região, até está em vermelho, né, regiões que dificilmente dá para apostar em compras neste momento, tá? Acima dos 124.800. Beleza? Para baixo, caso, né, dê uma, vamos dizer assim, um mal-estar em algum momento com, né, notícias que vão e vêm, sobre o fiscal. Caso nós tenhamos algum mal-estar durante o dia, perdendo o divisor de águas, temos a média de 200 aí no 121.400, 121.250, depois 120.800, 120.280 e 118.800, tá? Pelos contratos em aberto, deixa eu dar um zoom aqui. Pelos contratos em aberto índice e mini índice, nós tivemos compras pelo não residente, ponta comprada do não residente subiu 6.400 contratos, ponta vendida aumentou menos, 435, saldo comprador de 6.027 contratos, contraparte dessa compra do gringo, pessoa física, tá? Ponta comprada diminuiu 1.500 contratos, ponta vendida aumentou 2.900, e também, né, um pouco mais pulverizado, banco, fundo local aumentou venda em 1.200 e também jurídica não financeira aumentou 355, tá? Vamos para o dólar agora. Dólar, divisor de águas, aí na região do 98, 99, tá? Importantíssimo. Se perder o 98, também vai ter essa LTA do canal de alta, que vai estar ali na região dos 70, 80, possível enrosco também. E aí sim, se perder esse último, né? Se perder aqui essa região dos 76, 77 e levar junto essa LTA do canalzinho de alta que nós temos aqui nos 5 minutos, potencial para vir buscar 47, 20, 27, depois aquele 5278, tá? E para cima, caso o mercado, né, também assim como o índice, em algum momento do pregão entenda, né, que as coisas podem ter mudado de ontem para hoje em relação ao Copom e queira trabalhar movimentos mais comprador, teremos a média de 200 aí no 45, ponto também interessante 34,40, precisa ganhar o 34,40 para beliscar média de 200, como eu falei 45, VWAP do dia anterior ali na região do 62, depois só aquele topo perto do 8690, tá? Lembrando que o cenário contrata, né, um cenário de melhora para todos os ativos globais, não, perdão, para todos os ativos aqui local, certo? E pelos contratos em aberto, dólar e mini dólar não teve tanta variação ontem, tá? Até por conta do feriado nos Estados Unidos. Tivemos venda feitas aí pelos bancos, tá? Banco, não só banco, né? Tivemos também aqui, ó,
outras jurídicas financeiras, passou um direitinho ali, ó, de 4.500 contratos, tal. Tivemos banco aumentando venda, 16 mil contratos, né, somando toda a categoria de pessoa jurídica financeira, 20 mil foi o aumento de venda, né, saldo vendedor de 10 mil contratos. Tá? Gringo diminuiu a venda, 4 mil contratos, saldo comprador de 4.200. Também quem diminuiu a venda, né, foi pessoa física, 4 mil contratos. Alex, então da onde que vem aquele caminhão, né, de ordem, aquele caminhão, né, de negociação ontem? Aqui do DDI. Como eu falei para vocês, o DDI está com uma variação muito forte, tá? Ontem teve quedas aí de 28 mil contratos na ponta comprada, 30 mil na ponta vendida. E como eu falei para vocês, a grande bagunça do dólar, por enquanto, está com uma cara de que está rodando muito aqui no DDI, certo? Então, feito aí o panorama do dia, feito aí a avaliação técnica e também a análise do Copom, a gente agora segue com a sala ao vivo. Deixa eu só fechar aqui meus. A gente segue aqui com a sala ao vivo. E você continue aqui com a gente, não saia daí, beleza?